Ok. Então, eu coloquei... aliás, eu fiz o upload da aula, não sei se eu coloquei na playlist, agora eu estou em dúvida. Eu vou checar agora no final da aula se eu já coloquei na playlist, mas eu fiz o upload, eu vou ter que checar isso aí, da última aula, tá? De teoria da produção. Eu fiz a edição também de 2 vídeos de escolha sob incerteza, tá? Que falam sobre críticas à teoria da utilidade esperada. Tá? Eu já fiz o upload no YouTube, os vídeos estão lá processando, a gente faz o upload no YouTube, ele demora um pouquinho até ficar pronto. Tá? Então eu fiz o upload agora de manhã, ele está lá processando, acho que no final, até o final da aula ele vai ficar pronto, eu adiciono lá na playlist também. Tá? 2 vídeos sobre críticas à teoria da utilidade esperada. Aí eu vou colocar também um outro artigo, um artigo bem interessante, que é um artigo mais de história do pensamento econômico, que fala como é que a teoria da utilidade esperada e a teoria da escolha sob incerteza em geral evoluíram, né, ao longo do século XX para chegar meio no estágio atual em que a gente está. Tá? Ok? Então vamos lá, deixa eu começar compartilhando aqui os slides já com vocês. Ok. Okay. Só um momentinho, pessoal. Eu abro os slides aqui, tá? Agora o PDF está dando um probleminha aqui. Vamos ver o que acontece. Ok. Esse agora vai. Ok, pronto. Vamos lá. Acho que agora vai. Ok, pessoal. Usar aqui também para essa parte de escolha de teoria da produção. Ela é bem parecida, na verdade, a forma que a gente dá na graduação e na pós-graduação, que é como a gente se baseia muito na parte de, como muita dos objetos que a gente vê aqui, né, função de produção, função custo, né, maximização de lucros, são parecidos com o que a gente vê na parte de teoria do consumidor, né, não tem muita novidade, pelo menos na parte inicial da matéria. Tá? Então eu pensei até em usar os slides que eu já tenho prontos, mas
como vocês já estão acostumados aqui com a notação que a gente está usando até agora, eu achei melhor a gente manter aqui nesses slides do Gabriel, tá? Ok. Então, a gente falou sobre funções de produção, né, nas últimas duas aulas. Você já sabe o que é função de produção, como é que a gente utiliza essas funções de produção para representar uma determinada tecnologia, né, a forma como a firma transforma insumos em produto. Né? A gente viu aqui todos esses exemplos mais frequentes de utilização de função de produção, né, as formas funcionais mais frequentes, que a gente vê com mais frequência, né? A função Cobb-Douglas, né? A função velocidade de substituição constante, né? A gente tem a função de proporções fixas, que é o análogo do caso de bens complementares perfeitos. E a gente tem uma função linear, que também é o caso análogo a bens substitutos perfeitos. E a gente conversou também um pouquinho como é que a gente incorpora a evolução dessas variáveis na nossa função de produção. Como é que a gente explica mudança no progresso técnico, nas possibilidades que a gente tem de transformar insumos em produto. À medida que o tempo vai passando, a tecnologia evolui. As coisas que a gente consegue fazer, né, com os mesmos recursos, né, o conjunto de coisas que a gente consegue fazer com os mesmos recursos, esse conjunto se expande, esse conjunto aumenta. Né, a quantidade de produtos, a variedade de produtos. Como é que a gente consegue representar isso, esse progresso técnico, por meio dessa função de produção? Foi o que a gente viu lá na última aula. Né? A gente incorpora aqui esse termo de progresso técnico. Na verdade, esse termo que representa todos os outros fatores que afetam a produção, né? Para além desses dois insumos aqui, que capital e trabalho. Né? E a gente permite que tanto esse termo quanto as quantidades dos insumos, né, mudem ao longo do tempo. Aí a gente viu como é que a gente incorpora essa mudança, essa taxa de variação dessas funções aqui, né, ao longo do tempo, e como é que isso, né, nos traz uma relação entre a taxa de crescimento do produto, a taxa de crescimento do progresso técnico, a taxa, né, de acumulação de capital e a taxa de crescimento populacional. Tá? E foi meio que aqui que a gente parou na última aula. Tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Ok. Deixa eu só abrir aqui o chat que não está aberto. Deixa eu ver se vocês... Ok. Tá. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre custos. Então, o que a gente vai fazer aqui, de certa forma, é começar a construir a função objetivo da firma. Tá? Então, a teoria mais simples, a teoria da firma mais simples, né, é aquela que supõe que a firma é maximizadora de lucro. Então, a firma vai fazer as suas escolhas de modo a maximizar o seu lucro. Tá? Isso é consistente com algumas hipóteses que a gente faz a respeito do controle da firma. Tá? Então, assim, olha, a gente tem alguém que, por exemplo, um acionista, por exemplo, que deseja maximizar a sua renda. Né? Então, como a renda da firma, o lucro da firma vai ser todo para o acionista, né, faz sentido que ele queira, ou que ela queira maximizar o seu lucro. Né? Isso é consistente também com a firma ser tomadora de preço. Né? Não vou entrar muito em detalhes a respeito disso. Né? Isso é consistente com a firma ser tomadora de preço. Se a firma é tomadora de preço, se a gente tem um acionista, né, que não consegue manipular os preços de mercado, né, que ele está interessado apenas em maximizar o seu consumo, né? Se a gente tem um modelo determinístico, por exemplo, né, que é o caso que a gente vai estudar aqui, ou seja, a firma não está interessada, não está muito preocupada, o acionista não está muito preocupado em usar a firma para fazer um tipo de seguro, como que a gente viu nas aulas de escolha de subincerteza. Né? Então, nesse caso, a gente pode supor que a firma vai maximizar lucro. Tá? Mas eu vou voltar a esse ponto mais para frente. Tá? Por enquanto, vamos se preocupar só com esse pedaço da função lucro,
que é o custo, né? O lucro, vocês sabem muito bem, é receita menos o custo. Aí como é que a gente representa esse custo? Se você fosse pensar o seguinte, olha, quanto é que a firma vai produzir de modo a maximizar o seu lucro? Se a firma está escolhendo quanto ela vai produzir de produto, né? Então, por exemplo, se eu quero produzir 5 unidades, qual vai ser o meu custo? Bom, primeiro eu preciso imaginar o quanto eu tenho que utilizar de insumos, né, para produzir essas 5 quantidades, essas 5 unidades. Né? Então, quanto eu vou precisar de insumos para produzir essas 5 unidades? Quem vai me responder isso? Quem vai me dar essa informação? A minha função de produção que a gente viu nas últimas aulas, né? Além disso, eu preciso saber o quê? O quanto vão me custar essas unidades de insumo que eu vou utilizar. Então, eu vou precisar saber o preço dos insumos, o quanto custam esses insumos que eu vou utilizar. E eu vou ter que resolver o quanto eu vou utilizar de cada insumo de uma forma ótima, digamos assim, né? De uma forma a economizar o máximo possível, né? Reduzir o máximo possível de custos, de modo a atingir esse meu objetivo de produzir essas 5 unidades. Então, esse é o processo que a gente vai seguir aqui para produzir ou para obter essa função custo, que a gente vai utilizar aqui no problema da firma. Tudo bem? Eu acho que vocês tiveram uma overdose de micro no fim de semana, né? Então, meio que de ressaca, por isso que a gente só tem 18 alunos aqui assistindo hoje, né? Acho que ninguém mais aguenta micro na segunda-feira depois de ter passado o fim de semana resolvendo o problema de micro, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os custos. Então, vocês devem lembrar vocês devem ter tido uma discussão a respeito de custo na introdução à economia, né? Custo contábil, custo econômico, né? Custo de oportunidade, né? Que leva em consideração o que é custo econômico e diferencia isso de custo contábil, né? Então, aqui a gente vai usar a definição econômica de custo. Tá? Então, o valor pago ao insumo para manter esse insumo no presente emprego. Tá? Ou seja, é a remuneração que o insumo receberia no melhor uso alternativo. Então, aqui a gente está implicitamente, ou melhor, explicitamente, na verdade, usando a ideia de custo econômico, né? Levando em consideração o custo de oportunidade deste insumo. Tá? Então, por exemplo, quanto é que me custa, quanto é que vai ser o custo do trabalho, quanto é que vai ser o custo do capital, né? Tudo isso vai depender do custo alternativo que teria o capital e o trabalho. Tá? Mesma coisa com o custo do talento empresarial, seja lá o que isso signifique. Então, a gente tem que separar esse custo, né, do lucro. Então, é como que está aqui no slide. Idealmente, não deve ser computado como lucro, mas como remuneração de fator produtivo. Então, as escolhas que as pessoas fazem, né, as escolhas de o quanto vão ofertar de trabalho, quanto elas vão demandar de trabalho, quanto vão demandar de capital, né, qual atividade empresarial que essas pessoas elas vão, de fato, escolher, de acordo com o nosso modelinho aqui, micro, elas são feitas levando em consideração o que seria o payoff, o que seria o benefício, né, de uma destinação alternativa desses recursos, trabalho, do capital, né, ou do esforço do empreendedor, do empresário. Tá? Então, por exemplo, quando o empresário está decidindo, de acordo com o nosso modelinho aqui, quando ele está decidindo onde é que ele vai gastar o seu tempo, onde é que ele vai, que tipo de empresa vai abrir, que tipo de bem vai produzir, leva em consideração o quê? O retorno que ele vai obter, né? Por exemplo, abrindo uma empresa diferente, né? Investindo num negócio diferente. Tá? E para a gente saber se uma determinada atividade vale ou não vale a pena, a gente tem que comparar o retorno que essa atividade vai trazer com o retorno que traria uma atividade alternativa, né? O investimento de uma atividade alternativa, abrir uma firma, um
comércio, uma indústria alternativa. Tá? E esse retorno, né, esse benefício, esse payoff que me traria dedicar o meu tempo, dedicar o meu esforço a uma atividade alternativa, entra no custo, né, daquela atividade que eu decidi desempenhar. Tá? A mesma coisa, pessoal, para o custo de capital, para o custo de trabalho. Tá? Eu tenho um determinado bem de capital. Aí eu vou alocar esse bem de capital para uma determinada atividade. Se a escolha que eu estou fazendo ao alocar o bem de capital para aquela atividade é a escolha que me traz o melhor retorno possível. Tá? Mesma coisa, trabalho. Tá? Eu vou alocar trabalho para aquela atividade se a produtividade, o produto marginal do trabalho vai ser maior naquela atividade. Tá? Então, implicitamente, tá, o que a gente está supondo aqui é uma ideia de eficiência produtiva, tá? Que as firmas elas tentam se guiar, pelo menos um modelo em que leva em consideração a eficiência produtiva, tá? É um modelo que, de certa forma, está na cabeça de quem está tomando as decisões da firma. A firma está querendo maximizar o seu retorno, está querendo maximizar o seu lucro, e as pessoas que estão tomando essas decisões estão com isso na cabeça. Tá? Deixa eu fazer um parêntese aqui. Isso é sempre verdade? Não, não é verdade sempre. Tá? Esses modelos, como a gente costuma falar, são um benchmark, né? São uma referência. É o que a gente tem que ter na cabeça para poder comparar o que acontece com o mundo real. Então, por exemplo, se eu tenho uma noção boa, né, ou se eu entendo muito bem o que seria a escolha da firma, a escolha dos administradores da firma, a escolha dos trabalhadores, numa situação em que eu teria eficiência produtiva, eficiência da alocação dos insumos, né, nas atividades que são mais produtivas, fica mais fácil eu comparar o mundo real com esse benchmark. Né? Então, por exemplo, se eu observo que num modelo se as firmas atuam, né, com vistas a alcançar a eficiência produtiva, elas tomam um determinado tipo de escolha de modo a maximizar o seu lucro ou de modo a escolher uma quantidade, um mix, né, de trabalho e capital específico. Eu percebo que no mundo real, né, as firmas estão escolhendo quantidades diferentes ou um mix diferente de capital e trabalho, eu posso, inclusive, medir, né, o grau de ineficiência produtiva de uma determinada firma, de um determinado setor. Tá? Isso, mais uma vez, é um benchmark. É algo que a gente tem que ter em mente, meio que para poder entender né, algumas coisas que são importantes no processo produtivo e na escolha das firmas. Tá? Tudo bem? Ok. Então, como eu falei, nosso modelo aqui de história da firma é um modelo de firmas competitivas. Né? As firmas interagem de um lado no mercado de insumos, do outro lado no mercado de produto. Como a gente está aqui olhando para a função custo da firma, a gente vai estar mais preocupado nesse momento com o mercado de insumos. Né? E o que vai produzir os custos da firma são os insumos. É o quanto de trabalho eu vou contratar, é o quanto de capital eu vou contratar. Tá? O nosso modelo aqui é um modelo que supõe o quê? Supõe que as firmas, como eu falei, contratam seus fatores de produção em um mercado competitivo. Tá? Então, eu vou ter um preço para uma unidade de salário utilizada, ou, desculpa, um preço para uma unidade de trabalho utilizada, que vai ser o meu salário. Eu vou ter um preço para uma unidade de capital, de bem de capital utilizado. Tá? Então, é como se eu tivesse aqui o quê? Como se eu tivesse as firmas indo para
para o mercado de fatores, tá? E dizendo o seguinte, olha, esse mês eu quero 5.000 horas de trabalho, ou eu quero 10.000 horas de trabalho. E as firmas vão lá e contratam esses 5.000 horas de trabalho e alocam essas 5.000 horas no processo produtivo. Tá? Esse mês eu quero, sei lá, 2.000 unidades de bens de capital. Né? Então as firmas vão lá e alugam esses bens de capital durante essas horas, utilizam os bens de capital, tá? E no mês seguinte voltam para o mercado, tá? E voltam a contratar esses bens de capital, tá? Na quantidade que as firmas desejam. Mais uma vez, isso aqui é uma aproximação. Tá? É assim que todas as firmas agem, existem esses mercados de modo que a firma possa fazer isso, em algumas situações sim, outras não. Esses mercados são mais e menos competitivos, tá? a depender do que a gente está, qual é o setor que a gente está olhando, etc. E tal. Tá? Mas, por hora, como eu falei, vamos manter na cabeça esse mercado perfeitamente competitivo. Tá? E aí, mais para frente, eu vou tentar falar para vocês onde é que esses modelos são um pouco mais imperfeitos, um pouco mais vulneráveis quando a gente olha para o mundo real. Tá? Então, a gente vai ter aqui o custo total da firma, né? Vai ser o total, a quantidade de capital contratada, alugada por um determinado período de tempo, vezes o custo do capital, né? O preço do aluguel do capital, mais o custo do trabalho, o preço do trabalho, também conhecido como salário, né? Vezes as unidades de trabalho demandadas pela firma. Tá? Tudo bem? Então, K é o uso do capital, L é o uso do trabalho. A mesma notação que a gente tem utilizado até agora. Eu vou ter também o quê? Eu vou ter também o outro componente aqui da minha função lucro, né? Que vai ser a minha receita total. Que vai ser o quê? Preço vezes quantidade produzida. Isso aqui é mais simples, né? Preço vezes quantidade produzida. Como a quantidade produzida é dada pela minha função de produção, se eu quero calcular, né, o meu lucro, eu posso calcular esse lucro como função apenas da quantidade de capital e da quantidade de trabalho que eu utilizo. Basta eu substituir essa quantidade produzida aqui, ó, esse Q, pela minha função de produção. Lembra que a função de produção é exatamente isso, né? A minha função de produção, ela me dá a quantidade produzida como função dos insumos utilizados no processo produtivo. Então, a gente vai utilizar exatamente a definição da função de produção aqui para poder se livrar desse Q daqui e reescrever o problema de maximização de lucro da firma, ou melhor, escrever o problema de maximização de lucro da firma mais para frente, ou escrever a função lucro apenas como função do capital e do trabalho, ou dos insumos utilizados. Tudo bem? Então, aqui, preço vezes quantidade, preço vezes função de produção. Mesma coisa. Esse P aqui é o preço do bem sendo produzido, né? É o outro lado, é o outro mercado, né? Mercado de insumos, mercado de produtos. Tá? Então, quando a firma está maximizando o lucro, ela tem que olhar para os dois mercados ao mesmo tempo, né? O quanto custam os meus insumos e o quanto custa o meu produto. Tá? E aí o lucro total, vocês sabem, vai ser receita total menos o custo total. Vai ser preço vezes quantidade produzida, que vai ser dada pela minha função de produção, menos custo do capital, menos custo do trabalho. Eu posso incorporar aqui outros fatores de produção? Posso. Você pode colocar o que você quiser. Custo, você quer colocar o custo da terra, custo de um imóvel, custo de outros insumos, põe tudo aqui que você quiser. Tá? Vai fazer muita diferença? Isso vai tornar o modelo um pouco mais detalhado, mas os insights fundamentais que a gente tira aqui deste modelo da firma, a gente consegue tirar apenas com 2 insumos, né?
como a gente fazia na teoria do consumidor. Tá? Tudo bem? Ok. Então, o que é o problema, né, o que seria o problema da firma? Bom, lembra que na teoria do consumidor a gente tinha dois problemas distintos, mais correlacionados, mais correlatos? A gente tinha um problema de maximização de utilidade, sujeito à restrição orçamentária, e a gente tinha um problema de minimização de despesa, né, sujeito a uma restrição de utilidade mínima. Né? Aqui a gente vai ter a mesma coisa, ou algo bem parecido. Tá? A gente vai ter o problema de minimização de custo e o problema de maximização de lucro. As duas coisas estão relacionadas também. Vamos falar primeiro sobre o problema de minimização de custo. O que é minimização de custo? Bom, minimização de custo é o problema que a gente tem que resolver para obter a função custo da firma. Ou seja, se a firma quer produzir uma determinada quantidade, uma quantidade Q barra, tá? Olha, eu quero produzir 1.000 unidades, 2.000 unidades, 3.000 unidades, 1 milhão de unidades. Qual é o custo mínimo que a firma, né, consegue, né, obter, consegue ter, no qual a firma vai ter que incorrer para poder produzir essas unidades? Essa é a pergunta que a gente vai resolver aqui. Agora, repara o linguajar que a gente está utilizando. A firma quer produzir uma determinada quantidade, ou seja, isso tem toda uma cara de uma restrição, de um problema de otimização. Né? E para isso ela quer minimizar o seu custo. Isso tem toda a cara de quê? Da função objetivo desse problema de otimização. Então a gente vai responder essa pergunta por meio da formulação de um problema de otimização condicionada, de um problema de minimização, em que a minha função objetivo é o custo, né? E a minha restrição é uma restrição de igualdade. Né? Eu poderia até colocar aqui, olha, a quantidade produzida é maior ou igual que Q barra, para ficar ainda mais parecido com aquele problema de minimização de despesa do consumidor que a gente viu na primeira página do curso. Né? Mas como a gente sabe, isso aqui, se essa função aqui, né, tem algumas propriedades que ela tipicamente vai ter, essa função daqui, essa restrição aqui vai ser uma restrição ativa. Se a firma quer produzir uma quantidade maior ou igual que Q barra, minimizando os seus custos, ela vai terminar produzindo, na verdade, Q barra. Então, eu já posso até substituir aqui essa restrição pela restrição de igualdade logo de cara. Tudo bem? Então, eu vou minimizar os meus custos. Então, minimizar RK mais WL sujeito a esta quantidade produzida. Tudo bem? Então, aqui vai ser bem parecido, como eu falei, com o problema de minimização de despesa do consumidor. Então, eu vou minimizar meu custo, né? Pensa que isso aqui é parecido com a despesa do consumidor de fato, né? Eu estou gastando, isso aqui é o preço do bem 1, quantidade do bem 1, preço do bem 2, quantidade do bem 2. Sujeito a isso aqui é como se fosse a minha função utilidade, isso aqui é como se fosse o meu nível de utilidade que eu quero atingir. Né? Então vai ser bem parecido com o que a gente fez na primeira página do curso. Vou montar o meu lagrangiano, que é a minha função objetiva, a minha despesa com esses insumos, mais um lambda Q barra menos F de KL. Tá? A minha condição de primeira ordem, eu estou escolhendo aqui minimizar a minha despesa, né? Então, eu vou escolher a quantidade de capital, a quantidade de trabalho, a quantidade de cada insumo que vai maximizar, vai minimizar a minha despesa. Então, vou derivar aqui meu lagrangiano em relação a K, vou derivar esse meu lagrangiano em relação a L. Tá?
Então, eu vou ter o quê? Eu derivo em relação a K, eu tenho K aqui, e eu tenho K aqui. Então, eu vou ter R, né, menos lambda derivada de F em relação a K, que é o produto marginal do capital. Tá? Então, R igual a lambda F de K. Desculpa, derivada de F em relação a K. Ok? E quando eu derivo em relação a L, eu tenho que W é igual a lambda produto marginal do trabalho. Né? Então, eu tenho W, eu tenho L aqui, L aqui, e eu tenho L aqui. Então, eu derivo esse lagrangiano em relação a L, eu fico com W menos derivada de F em relação a L, vezes lambda, ou W menos lambda vezes o produto marginal do trabalho. Né? Isso igual a zero, no ótimo, eu posso jogar esse lambda vezes produto marginal do trabalho para o outro lado da equação, eu vou ficar exatamente com essa condição de primeira ordem aqui. Tudo bem, pessoal? Ok. Então, se eu quero me livrar desse lambda daqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso jogar jogar esse R para aqui para baixo. Né? O Leonardo está fazendo uma pergunta aqui, por que a restrição é a função de produção? Então, Leonardo, aqui a pergunta aqui é o quê? O que a gente está querendo resolver com esse problema? A gente está querendo resolver a seguinte pergunta, ou responder a seguinte pergunta. Se eu quiser produzir uma determinada quantidade, eu quero produzir a quantidade Q barra, qual é o custo mínimo no qual eu vou incorrer para poder produzir esta quantidade Q barra? É o que eu tenho aqui. Esse aqui é o meu custo. Né? Meu custo vai depender da quantidade de capital que eu vou demandar no mercado de fatores de produção, a quantidade de trabalho que eu vou demandar no mercado de trabalho. Né? Então, estas quantidades daqui vão determinar o meu custo. Só que eu tenho que, de certa forma, relacionar essas quantidades que eu estou demandando no mercado de trabalho com a quantidade produzida, porque esse é o que eu estou interessado, né, em descobrir. Então, olha, o que vai fazer isso? Vai ser exatamente a minha função de produção. A minha função de produção é o que vai me dizer o quanto essas quantidades que eu estou demandando aqui, né, vão produzir de produto. Então, por isso que eu tenho que incorporar a minha função de produção aqui. Tá? Então, se eu quero produzir essa quantidade Q barra de produto, o quanto de insumo eu vou ter que demandar? Uma quantidade K de produto, uma quantidade L de insumo. Né? Só que eu posso ter diversas combinações diferentes de capital e trabalho que vão me dar essa quantidade produzida. Né? Lembra, por exemplo, no exemplo da última aula que eu dei. Se eu estou cortando lá o gramado da USP, eu posso fazer isso com a quantidade maior de trabalho e menor de capital, ou eu posso fazer isso com a quantidade, né, menor de capital e maior de trabalho. Eu tenho diversas combinações de capital e trabalho que resultam na mesma quantidade produzida. Né? Qual é a combinação de capital e trabalho que vai minimizar os meus custos? Né? Sujeita a esta quantidade que eu quero produzir do produto ou do serviço que eu estou produzindo. Então, por isso que a gente tem que colocar aqui a minha função de produção, para a gente amarrar as combinações de capital e trabalho, né, naquelas que vão resultar
na quantidade produzida que eu estou interessado. Faz sentido? Ok. Então, aqui, se vocês quiserem, inclusive, fazendo as contas no papel, tá? À medida que eu vou falando, já ajuda também. Então, aqui, ó, voltando aqui para a CPO, né? Eu tenho aqui o R igual a lambda produto marginal do capital. Né? Vamos dividir agora os dois lados, né? Por lambda e dividir os dois lados por R. Tá? Os dois lados dessa equação daqui. Eu vou ficar com 1 sobre lambda do lado esquerdo, né? Igual a produto marginal do capital dividido por R do lado direito. Tá? Se eu jogar o R para esse lado daqui, né? Fizer o produto cruzado aqui dessa equação, dá no mesmo. Então, R fica aqui, fica Fzinho de K sobre R igual a 1 sobre lambda desse outro lado daqui. Tudo bem? Mesma coisa aqui desse lado daqui. Posso fazer o produto cruzado, né? Colocando W aqui embaixo, né? Isso aqui sobre W, e jogando lambda para aqui para baixo no denominador, fica 1 sobre lambda igual a produto marginal do trabalho sobre o salário. Tá? Então, repara que agora eu tenho duas expressões iguais a 1 sobre lambda, né? Então, produto marginal do capital sobre R igual a 1 sobre lambda e produto marginal do trabalho sobre W igual a 1 sobre lambda. Tá? O que nos leva à próxima equação daqui. Ó. Então, produto marginal do trabalho sobre W vai ser igual a produto marginal do capital sobre R. Tá? Então, uma das coisas que vocês devem ter notado em economia é que, de uma forma ou de outra, a gente sempre volta para uma conta de custo-benefício. Né? É o que a gente tem aqui, na verdade. O que é o benefício de uma unidade a mais de trabalho? É o que vai ser produzido com essa unidade a mais de trabalho. Né? Então, olha, eu estou produzindo 1.000 unidades do produto. Tá? Eu devo adicionar mais uma unidade de trabalho para produzir uma unidade a mais de produto? Desculpa, para produzir uma determinada quantidade a mais de produto? Depende. Depende do que eu vou conseguir adicionando essa unidade a mais de trabalho e depende do quanto vai me custar essa unidade a mais de trabalho. Né? Então, repara, isso daqui é o quê? Isso aqui é o benefício de adicionar uma unidade a mais de trabalho. É o quanto essa unidade de mais de trabalho vai me produzir. Ou seja, é o produto marginal do trabalho. Tá? O que é isso aqui? É o custo. Olha, se eu adicionar uma unidade a mais de trabalho, isso vai me custar W. Né? Então, isso aqui é uma razão custo-benefício do trabalho. Né? Na margem. Tá? O que é isso aqui? É a mesma coisa para o capital. Se eu adicionar uma unidade a mais de capital, isso vai me trazer um benefício. Tá? Esse benefício vai ser o quê? O produto marginal do capital. O quanto essa unidade a mais de capital vai me render em termos de produto. E o quanto isso vai me custar? Isso aqui. O custo, a taxa de aluguel desta unidade a mais de capital. Tá? Então, o que isso está me dizendo? Também que no ótimo, a razão custo-benefício das duas, de todos os insumos aqui tem que ser a mesma. Por quê? Porque se não for, se, por exemplo, o benefício marginal do trabalho for maior, né,
ou melhor, se o benefício marginal do trabalho em relação ao seu custo for maior que o benefício marginal do capital em relação ao seu custo, o que é que eu vou fazer? Bom, eu vou aumentar a quantidade de trabalho que eu vou demandar e vou diminuir a quantidade de capital que eu vou demandar, né? Então, essas quantidades, para elas serem ótimas, eu tenho que ter a mesma razão custo-benefício, né, para todas essas unidades. A gente tinha a mesma coisa na teoria do consumidor, né? Ou seja, isso daqui era o quê? Isso aqui é a utilidade marginal do bem 1, utilidade marginal do bem 2, preço do bem 1, preço do bem 2. Aí você fazia o produto cruzado aqui e tinha o quê? Razão das utilidades marginais, também conhecida para os íntimos, taxa marginal de substituição, igual a razão dos preços. É a mesma coisa. Se isso não fosse verdade, o que acontecia? Bom, significa que o benefício marginal, né, de consumir uma unidade a mais em relação ao seu custo era maior para um bem do que para o outro. Então faz sentido eu aumentar o consumo de um dos bens para o qual o benefício marginal em relação ao seu custo é maior e diminuir o consumo do outro bem para o qual o seu benefício marginal em relação ao seu custo marginal, o preço, é menor. Então, para eu ter uma escolha ótima, eu tenho que ter essa igualdade entre essas razões custo-benefício, né? Tudo bem? Então, em outras palavras, é o quê? Marginalmente, ou seja, se eu quiser adicionar uma unidade a mais de um determinado insumo, né, unidade monetária gasta em capital deve render o mesmo que unidade monetária gasta em trabalho. Tá? Se não, faz sentido, eu consigo melhorar a minha situação mexendo nessas quantidades. Tá? Tudo bem? Então, o que é que isso quer dizer? Lembra lá da solução do problema de minimização de despesa do consumidor? Lembra que eu tinha lá o meu mapa eu tinha lá a minha curva de indiferença, né, que dava aquela quantidade mínima de utilidade. E eu tinha todos aqueles, né, isogastos, né, e eu queria achar a isogasto mais baixa que dava aquela utilidade. Eu ia chegar numa isogasto que tangenciava a minha curva de indiferença de referência lá, né, que ia me dar a minha utilidade mínima. Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma determinada, né, determinada isoquanta, né, ou seja, aquela curva para a qual todas as combinações de capital e trabalho vão dar a mesma quantidade produzida, né, que é exatamente as quantidades de capital e trabalho que estão implicitamente definidas por esta equação daqui. Então, esse daqui é a equação de uma isoquanta, da isoquanta associada a esta quantidade produzida aqui. Tá? Então, eu tenho essa determinada isoquanta. Ok? E aí, eu vou ter uma determinada isoquanta e eu vou ter a isogasto que vai tangenciar essa isoquanta e vai me dar o meu custo mínimo de produzir aquela quantidade. Tá? É bem parecido, ou melhor, é a mesma coisa do problema de minimização de despesa que a gente viu em teoria do consumidor. Tá? Tudo bem? E aí vocês devem lembrar que a gente falou do caminho de expansão da renda, né? À medida que eu vou aumentando a minha renda, eu vou fazendo escolhas diferentes e eu vou vendo lá as combinações do bem 1 e do bem 2 que podem, né, satisfazer que vão solucionar o meu problema do consumidor. Aqui eu posso fazer a mesma coisa, eu posso ir aumentando a quantidade produzida e eu vou vendo
as quantidades de capital e trabalho relativas, né, que vão sendo solução desse meu problema, e eu vou produzindo um caminho de expansão da produção. Então, à medida que eu vou aumentando minha produção, como é que vai evoluindo essa razão capital-trabalho? Como é que vai ser as quantidades de capital, a quantidade de trabalho que eu vou utilizando? Tá? É a mesma coisa lá que a gente tinha anteriormente, vai ser o meu caminho de expansão da firma. Bem, Maria está perguntando, existe solução de canto? Pode existir solução de canto. Depende da sua função de produção, né? Lá na teoria do consumidor, a gente tinha solução de canto a depender da função de utilidade. Aqui a gente pode ter solução de canto também a depender da função de produção. Lembra lá das minhas funções de produção possíveis? Posso ter uma função de produção linear, né? Por exemplo, a minha função de produção linear, ela vai me dar uma solução de canto. Eu consigo produzir um determinado produto, né, vai depender das quantidades de capital e trabalho, mas eu posso potencialmente substituir capital e trabalho de uma forma arbitrária, né? Então, que vai ser dado aqui por essa função de produção. Eu posso produzir a mesma quantidade só com capital ou só com trabalho. Tá? Então, o que é que vai ser importante para mim? O preço. O que é mais barato? O preço do capital ou o preço do trabalho? Se for o preço do capital, né, normalizado aqui por esses... Por exemplo, imagina que esse A daqui é igual a 1 e esse B daqui é igual a 1, só para a gente simplificar o nosso problema. Tá? Se esse A e esse B são iguais a 1, eu vou produzir uma quantidade que vai depender apenas da quantidade total de capital que eu estou utilizando e a quantidade total de produto que eu estou de trabalho que eu estou utilizando, né? Capital e trabalho. Então, se unidade de capital é mais barata que unidade de trabalho, eu só demando no mercado de insumos, eu só demando capital. Se a unidade de trabalho é mais barata, eu só demando trabalho. Né? Então, aqui, eu acho que isso daqui é um caso, é até bom você perguntar, isso aqui é um caso, digamos assim, extremo, dessas que meio que dá um pouco de saliência para essa substituição, para essa relação de substituição entre capital e trabalho. Né? Então, se você tem um aumento no preço relativo do capital, do trabalho em relação ao capital, né, é de se esperar que haja uma certa substituição entre capital e trabalho. Né? Então, se trabalho se torna mais caro, e se eu posso substituir trabalho em certa medida, né, vai ser dado isso, obviamente, pela minha taxa marginal de substituição técnica. Se eu consigo substituir trabalho por capital, né, eu crio um incentivo maior para que eu faça isso. Tá? Então, existe uma certa relação entre, talvez a teoria vai nos dar uma certa relação entre custo do trabalho, por exemplo, né, e o quão intensivo é o processo produtivo em bens de capital. Então, se eu tenho um custo maior do trabalho, eu tenho um incentivo maior para eu contratar menos trabalhadores e mais bens de capital, mecanizar a minha atividade produtiva, etc. E tal. Tá? Então, eu tenho um certo trade-off aqui. Se eu quero, por exemplo, melhorar as condições dos trabalhadores, por exemplo, né? Então, aqui a gente tem uma situação, um modelo que é super simplificado, né, em que o mercado de trabalho é perfeitamente competitivo. Eu espero que dê tempo da gente falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Na prática, você tem um certo poder de mercado no mercado de trabalho. As firmas não entram no mercado perfeitamente competitivo. Né? A firma tem um certo poder de barganha quando ela vai para o mercado de trabalho para contratar um trabalhador. Não é isso que a gente está modelando aqui nesse modelo de competição perfeita. Tá? Então, nesse modelo de competição perfeita aqui, se eu introduzir se eu aumento o custo do trabalho, né, a firma vai deixar de contratar trabalhador, né, e eu vou ter um maior desemprego. Né? O custo trabalhista reflete-se diretamente aqui em desemprego. Tá?
porque a gente tem um mercado perfeitamente competitivo. Tá? Mais para frente eu vou tentar falar um pouco mais sobre o que é que a gente tem quando o mercado de trabalho não é perfeitamente competitivo, quando a gente tem um certo poder de monopsônia. Monopólio é quando você tem um só ofertante, né? Monopsônia é quando você tem um só comprador, né? Um só demandante. Então, quando a firma, por exemplo, é uma firma muito grande e ela tem muito poder de mercado no mercado de trabalho, ela tem um certo poder para determinar um salário. Então, ela consegue extrair um pouco do excedente nessa relação, um pouco mais do excedente dessa relação. Então, o que acontece quando a gente tem esse poder de monopsônia, quando a firma tem um poder de barganha muito alto em relação ao trabalhador? As implicações desse modelo mudam um pouco, tá? Mas é de se esperar que exista alguma substituição nessa relação entre capital e trabalho quando, né, você aumenta o custo relativo do trabalho em relação ao capital. Tá? Eu espero que dê para a gente voltar a esse ponto mais para frente, tá? Que é um ponto importante. Tudo bem? Ok. Então, assim, existem algumas, como eu falei, a gente vai sempre ficar remetendo para a teoria do consumidor, né? À medida que eu vou aumentando a quantidade produzida, pode ser que eu precise menos de um determinado insumo, né? Pode ser que eu tenha algo parecido com insumos inferiores, né? Quanto mais eu vou produzindo, menos eu vou demandando daquele insumo, né? Mesma coisa que a gente tinha lá em teoria do consumidor. Né? Isso vai depender de quê? Vai depender da tecnologia da firma. Então, como é que a firma combina insumos de diferentes características, né? Ou melhor, insumos diferentes para produzir uma determinada quantidade de produto. Tá? Ok. Então, eu vou ter o meu problema de minimização só complementar a resposta à pergunta da Maria Luísa. Então, assim, existe solução de canto, vai depender da função de produção, né? E, obviamente, essa relação daqui que eu tenho entre razão dos preços dos insumos igual à taxa marginal de substituição técnica, que você mencionou aqui, é uma condição da solução interior, né? Igual que a gente tinha lá na teoria do consumidor. Eu tenho que ter uma solução interior para a gente ter aquela condição de tangência, que é a condição de tangência que caracteriza essa equação daí no ótimo. Tá? Então, voltando aqui para o slide, se eu resolvo lá o problema de minimização de custo, eu estou tentando responder aqui pergunta, como eu falei. Olha, qual é a quantidade de capital e trabalho, né, que eu vou escolher de modo ótimo, né, de forma a minimizar o meu custo e de forma a garantir esse nível de produção igual aqui. Né? Quando eu soluciono esse problema de minimização de custo, eu vou ter o quê? Eu vou ter a escolha ótima da firma, né? Eu vou ter a demanda por fatores, o quanto a firma vai demandar, né? Quanto a firma vai demandar de capital e de trabalho no mercado, respectivamente, de capital e trabalho. Tá? E eu vou ter o quê? Eu vou ter a solução desse problema, a função objetivo desse problema. Desculpa, a função valor desse problema. Tá? O custo mínimo, né, vai depender do preço do capital, vai depender do preço do trabalho, né, e vai depender da quantidade que eu quero produzir. Tá? Isso aqui é endógeno, isso aqui é endógeno, isso aqui vai sair da solução do problema, né, esses dois aqui. Só o que resta são essas variáveis aqui que a firma, né, vai tomar como dados, a firma é tomadora de preços. Né? Isso aqui que é uma variável de escolha, a princípio, da firma. A firma pode escolher o quanto ela vai produzir. Né? E aí, o quanto ela vai produzir vai determinar o seu custo. Isso aqui é exógeno, isso aqui é exógeno, isso aqui é endógeno. Tá?
Tudo bem? Se eu só qualificar essa minha frase aqui. Isso aqui é exógeno, isso aqui é endógeno, isso aqui é exógeno por hora, tá? Chegar em micro 2, a gente vai transformar isso aqui em endógeno. Vocês vão tentar responder o quê? De onde é que vem os preços? Os preços de bens, serviços e também de insumos. Se a gente vai para o mercado de trabalho, a gente consegue, por exemplo, adaptar aquele nosso modelo de escolha do consumidor, né, para o quanto o consumidor vai escolher consumir, o quanto o consumidor vai escolher ofertar de trabalho, ou quanto o consumidor vai querer demandar de lazer. Né? Então, ele tem uma certa taxa de troca entre lazer e consumo. Né? Porque lazer tem um custo. Né? Então, se eu quiser, por exemplo, aproveitar 24 horas de lazer por dia, eu tenho um custo. É o custo, meu custo de oportunidade, é o custo que eu estou abrindo mão de consumo. Então, o consumidor ele pode escolher o quanto ele vai ofertar de trabalho no mercado competitivo, mais uma vez. Tá? Ele vai ter uma determinada receita, um determinado salário que ele vai obter por meio desta oferta de trabalho, né? Ou por meio da venda do lazer. Tá? Bem, então, por meio dessa, quando eu junto essa oferta de trabalho do consumidor com a demanda de trabalho da firma, eu tenho uma oferta de uma função oferta, que vai sair da escolha do consumidor, e uma função demanda, que vai sair do problema da firma. Eu junto as duas coisas, eu consigo achar o salário de equilíbrio num mercado perfeitamente competitivo. Mas isso vamos deixar para mais para frente. Por hora, isso aqui é exógeno, isso aqui é exógeno, isso aqui é a escolha da firma. Tá? E o valor, o custo mínimo em que a firma vai ter que incorrer para produzir esta quantidade é a função valor do meu problema, que eu chamo de função custo. Tá? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, eu tenho um custo médio. Deixa eu ver se eu acho aqui uns gráficos aqui para ajudar a gente nessa hora que faz falta uma luz. Ótimo. Então vamos ver aqui. Peraí. Opa, eu tirei aqui o que eu não devia tirar. Tá. Então, o que é o custo médio? Né? Bom, se eu tenho a minha função custo, pessoal, lembra que eu estou interessado aqui fundamentalmente em saber da minha função custo é o quê? O custo do capital, o custo do trabalho são exógenos. A firma é tomadora de preço aqui, né, por hora. Então, isso daqui é dado. A firma vai no mercado e observa lá, olha, capital me custa tanto, trabalho me custa tanto. Tá? O que é que eu posso fazer? Eu posso mexer aqui na quantidade que eu vou produzir. O que a firma vai escolher, de fato, é esse aqui. Né? Então, eu posso, a partir da função custo, eu posso calcular, por exemplo, o meu custo médio. O que é o custo médio? É a função custo dividida pela quantidade. Então, para cada quantidade que eu escolho produzir, eu vou ter esse custo. Né? Se eu divido o meu custo total pela quantidade, eu tenho o meu custo médio. Né? Então, a função custo médio vai depender também dos preços dos insumos e da quantidade produzida. Eu só divido a minha função custo pela quantidade. Tá?
Ok. E quando eu estou aumentando marginalmente a minha quantidade produzida, né? Como é que vai variar o meu custo? O meu custo vai crescer, vai diminuir, vai manter-se constante, né? O que vai me dizer isso vai ser a derivada da função custo. É o meu custo marginal. Tá? Meu custo marginal é o custo que eu vou ter na margem. É o meu custo em que eu vou incorrer ao ampliar infinitesimalmente, marginalmente, a minha quantidade produzida. Eu vou simplesmente derivar a minha função custo em relação à quantidade produzida. Esse aqui é o meu custo marginal. Tá? O meu custo na margem. É a mesma ideia lá de utilidade marginal. Tá? Então, estou derivando ali a minha função, tá? Para saber como é que ela vai variar ali na margem, né, em relação à minha quantidade. Tá? Tudo bem? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui nesse bullet está dizendo o quê? Em um gráfico, a curva de custo marginal cruza a de custo médio em um ponto de mínimo da curva de custo médio. O que é que isso quer dizer? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o gráfico. Um gráfico bem simplesinho aqui, que tem custo marginal e custo médio, para vocês entenderem o que isso quer dizer. Ok. Esse gráfico daqui. Tá? Os nomes estão em inglês, mas assim, vocês sabem ler inglês, né? O Nichols é todo em inglês. Aqui a gente tem a quantidade. Tá? E aqui a gente tem... Aqui, na verdade, não é nem o preço, tá? Isso aqui é o... Ignore esse preço daqui. Isso aqui é o valor do custo, tá? É o valor que essa variável aqui vai assumir. Tá? Vou até tirar isso daqui para não confundir. Tirar esse preço. Tá? Então, isso daqui, se eu estou olhando para essa curva aqui de... Isso aqui é marginal cost, né? Então, custo marginal. Tá? Então, se eu estou olhando para essa curva em azul aqui, isso aqui é o meu custo marginal, tá? Aqui nesse eixo vertical. Tá? Se eu estou olhando para essa curva em vermelho aqui, isso aqui é average total cost. Então, é o custo total médio, é o meu custo médio. Esse MR aqui, ignore essa linha verde aqui, isso aqui é a marginal revenue, é a receita marginal. Mas ignora esse verde aqui. Repara só no vermelho, que é o meu custo médio, e no azul, que é o meu custo marginal. Tá? Muito bem. Então, o que a gente tinha lá no slide anterior? Em um gráfico, a curva de custo marginal vai cruzar de custo médio em um ponto de mínimo da curva de custo médio. Vamos voltar lá. Opa. Aqui. Muito bem. Vamos partir aqui do ponto do zero, aqui, da quantidade produzida igual a zero. Tá? Se eu estou produzindo 0 unidades, tá? O que vai ser o meu custo médio? Bom, a ideia é que quando eu estou produzindo 0 unidades, meu custo médio... Opa, meu custo médio é o quê? Estou aqui. Isso aqui provavelmente vai ser 0, né? Estou produzindo 0 unidades, que vai ser 0. Então, eu tenho 0 aqui no denominador. Isso aqui vai se aproximando do 0 que eu vou convergindo para o 0. Tá? Isso daqui também vai se aproximando do 0. Tá? Isso aqui vai se aproximando do 0. Mais rapidamente do que isso aqui vai se aproximando do 0, então eu vou convergindo aqui para mais infinito. Então, meu custo médio, à medida que eu vou, né, convergindo, né, para o 0, isso aqui vai subindo. Tá? Ok.
O custo marginal, também, quando eu estou muito próximo do zero, né, meu custo marginal ele vai ser mais alto também. E a ideia aqui é o quê? À medida que eu vou adicionando, né, adicionando uma determinada quantidade de produto, né, eu vou aumentando a minha produção, o meu custo marginal ele vai caindo. Tá? Por quê? Porque o produto marginal dos insumos é muito alto. Né? Então, para eu produzir uma determinada... Quando eu vou aumentando a quantidade produzida, né, eu estou demandando uma quantidade de insumos adicional, mas como eu estou produzindo muito pouco, essa quantidade de produto de insumos adicional que eu estou adicionando está me trazendo uma quantidade de produto muito alta. Tá? Então, produzindo muito, uma quantidade pequena de insumos, então, quando eu vou aumentando a produção, enquanto o meu produto marginal do trabalho e do capital é mais alto, eu vou reduzindo aqui o meu custo marginal. Tá? Okay. E aqui, pessoal, repara, o que é o custo médio? Custo médio total. O custo médio total é a quantidade, né? É o meu custo total dividido pela quantidade. Como é que está variando o meu custo total? Se o meu custo total ele está acima do custo marginal, o que acontece? Significa que a quantidade adicional de produto que eu estou, né, produzindo está tendo um custo mais baixo que a média das unidades que eu já estou produzindo. Então, é como se a curva de custo marginal estivesse puxando o custo médio para baixo. Tá? Então, olha, pensa pensa, por exemplo, pensa o seguinte, vocês vão produzir um determinado produto. Tá? Vão produzir suco de laranja. Tá? Aí vocês têm que comprar um determinado produto. Tá? Um determinado insumo. Então, vou ter que comprar, produzir suco de laranja, vou ter que comprar um espremedor de laranja, né? E vou ter que comprar um determinado quantidade de laranjas, vou ter que contratar alguém para produzir esse suco de laranja. Tá? Então, se eu estou produzindo 0 unidades de laranja, de suco de laranja, meu custo é 0. Mas aí imagina que eu estou começando a produzir 1 litro de suco de laranja. Eu tenho uma determinada quantidade de laranja, uma determinada quantidade de bem de capital, tá? Uma determinada quantidade de trabalho. Se eu quiser produzir mais uma unidade de suco de laranja, mais 1 litro, né, eu consigo contratando um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de laranja, mas eu não preciso contratar mais um espremedor de laranja. Eu posso usar o mesmo espremedor que eu já contratei por aquele período de tempo. Né? Então, o custo que eu vou ter para produzir esse segundo litro de suco de laranja vai ser mais baixo que o custo médio do primeiro litro. Né? Faz sentido? Porque eu estou usando o mesmo espremedor de laranja, na verdade. Então, quando eu adiciono o segundo litro de laranja, como o custo do primeiro litro é maior que o custo do segundo litro, o custo médio vai cair. Mesma coisa para o terceiro litro de laranja, de suco de laranja. O custo médio vai cair de novo. Então, o custo marginal, por ser mais baixo que o custo médio, vai ficar puxando o custo médio para baixo. É o que a gente está vendo aqui. Ó. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho o custo marginal abaixo do meu custo médio. Tá? Aqui eu tenho o meu custo médio total, aqui o meu custo marginal. Então, eu vou produzindo a quantidade maior e o meu custo marginal está caindo. Está caindo, está caindo, está caindo. Tá? Então, aqui eu estou produzindo, estou puxando para baixo a minha curva de custo marginal. Tá? Ela está caindo uma determinada taxa. Olha a derivada desse negócio daqui.
Está ganhando determinada taxa, está caindo mais rapidamente. Chega um momento que, olha, para produzir mais sucos de laranja agora, eu vou ter que produzir, vou ter que ter mais bens de capital, vou ter que contratar mais trabalhadores, não vai dar para fazer com essa quantidade. Então, o meu custo marginal começa a subir. Quando o meu custo marginal começa a subir, o meu custo médio, como ainda está acima do meu custo marginal, ele continua caindo, mas ele começa a cair numa taxa mais baixa. Né? E chega um momento aqui, ó, que o meu custo marginal ele vai cruzar o meu custo médio. Quando ele cruza o meu custo médio, ao invés de puxar o meu custo médio para baixo, ele começa a puxar o meu custo médio para cima. Né? Então, esse ponto daqui vai ser o meu ponto de mínimo do custo médio. É exatamente isso que está lá naquele slide anterior. Em um gráfico, a curva de custo marginal cruza de custo médio em um ponto de mínimo da curva de custo médio. Tá? Faz sentido, pessoal? Ok. Dúvidas até aqui? Ok. Só para vocês não ficarem perdidos em relação ao último gráfico, né? Eu falei para vocês ignorarem essa receita marginal. Né? O que é a receita no mercado perfeitamente competitivo de produto? Então, se a firma não consegue afetar os preços, né, qualquer quantidade que ela escolher produzir, ela vai ter a receita preço vezes quantidade. Então, a receita marginal, como a Maria Luísa mencionou, vai ser o preço. Então, isso aqui vai ser, de fato, o preço. Então, é por isso até que esse gráfico tem aqui, ó, preço. Esse preço aqui diz respeito a essa curva daqui. Tá? Mas não a essas outras duas daqui. Por isso que eu até vou deixar escondidinho. Tá? Então, aqui, receita marginal, igual a preço. Tá? Tudo bem? Então, nesse ponto aqui, ó, se a receita marginal vai ser igual ao preço, significa que, nesse caso também de mercados competitivos, a receita média, né, vai ser igual ao preço também. Receita é preço vezes quantidade, se eu divido pela quantidade, fica igual ao preço. Então, isso aqui vai ser a receita média para qualquer quantidade produzida. Receita marginal vai ser igual à receita média também, nesse caso de mercados competitivos. Então, reparem, qualquer quantidade aqui, ó, meu custo médio está acima da minha receita média. Então, aqui eu não tenho prejuízo. Aqui também, né? Meu custo médio vai ser maior que a minha receita média. Eu tenho prejuízo. O único ponto aqui em que eu não tenho prejuízo é esse ponto aqui. Né? Em que o meu custo médio é igual à minha receita média, em que o meu lucro é igual a zero. Mercado perfeitamente competitivo, vocês devem ter visto isso em produção e economia, né? Lucro igual a zero. Então é isso que a gente tem aqui. Tá? Tudo bem? Mas a gente está mais preocupado nesse momento aqui com essas curvas de custo marginal e custo médio. Tá? Tudo bem? Bom, pessoal, então aqui aí eu vou deixar para vocês, tá? Inclusive, colocando isso aqui como exercício, para vocês calcularem as curvas de resolver os problemas de minimização de custo com diversas funções de produção, né? Custo médio, a função de produção de Jacob, Douglas, velocidade de substituição constante, né? Retornos constantes de escala. Né? Isso aí vai tudo como exercício para vocês na lista, tá? Que eu vou colocar hoje no Moodle. Tá? Então, isso aqui eu vou deixar para vocês
exercitarem a solução, resolver o problema de minimização de custo da firma, né, com diversas tecnologias diferentes. Tá? Para vocês verem como é que essa função custo, né, a função custo marginal, a função custo médio, se comportam e como é que esse comportamento muda com diferentes tecnologias. Tá? Tudo bem? Essa função custo ela tem algumas propriedades, pessoal. Eu não vou demonstrar aqui essas propriedades, tá? Mas é importante a gente saber dessas propriedades. O primeiro, ela é homogênea de grau 1 em relação aos preços. Né? Isso não é fácil, isso não é difícil da gente perceber. Basta a gente olhar lá para o problema de minimização de custo. Então, se eu multiplico o preço do capital e o preço do trabalho pelo mesmo lambda, né, pelo mesmo escalar, né, eu posso simplesmente colocar esse escalar em evidência, né, já que isso aqui é linear, a função objetiva é linear, eu posso colocar esse escalar em evidência, né, e eu vou chegar à minha função custo de RW. Então, se os preços aumentam em 10%, 15%, 200%, o meu custo, minha função custo, vai aumentar na mesma proporção. 10, 15, 200%. Tá? Essa função custo ela é não decrescente, né, nos preços e na quantidade. Então, eu não consigo, se eu aumentar o preço do bem de capital, do aluguel bem de capital, aumentar o preço do salário, ou se eu quiser aumentar a quantidade produzida, eu não vou conseguir diminuir o meu custo. Né? E tipicamente eu vou aumentar o meu custo. Mas pode ser que eu não esteja utilizando um determinado insumo, a depender da tecnologia, né? Pode ser que eu não esteja utilizando, por exemplo, capital, ou não esteja utilizando trabalho. Né? Então, se eu não estou utilizando esse capital ou trabalho, um aumento no meu custo, no meu preço desse insumo que eu não estou utilizando, não vai ter impacto nenhum sobre o meu custo, né? Obviamente. Porque a gente fala que é não decrescente. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma tecnologia que é linear, né? Opa. Aqui. Se eu tenho uma tecnologia que é linear, por exemplo, né? E eu estou escolhendo otimamente apenas capital ou apenas trabalho, de modo a minimizar o meu custo, significa o quê? Significa que, bom, se eu aumentar marginalmente o preço do insumo que eu não estou utilizando, se eu não estou utilizando aquele insumo e aumentar um pouquinho não vai fazer com que eu mude minha escolha, né? Significa que o meu custo também não vai variar. Eu vou continuar consumindo zero ou demandando zero daquele insumo. Tá? Então, nesses casos, o meu custo não vai variar. Então, a gente fala que, para acomodar esses casos, a gente fala que a função custo ela é não decrescente dos preços. Tá? Oi, Maria Luísa, tem uma dúvida? Pode falar. Vou usar o microfone para ser mais rápido. Só uma dúvida, professor. Eu entendo que quando aumentar os custos, aumentar o R e aumentar o W, vai aumentar meu custo. Desculpa, Porém... vocês estavam aqui, eu estava com o volume baixo, eu não escutei você começando, você falando... Eu entendi. Eu não sei se fizeram alguma pergunta antes, estava com o volume baixo aqui, eu não escutei, tá? Se vocês perguntaram e eu ignorei, eu peço desculpas, eu não estava escutando. Pode falar. Eu só estou com uma dúvida. Quando aumento o R e aumento o W, tudo bem, aumenta o custo. Mas como a curva de custo médio ela é decrescente até um certo ponto e a curva de custo marginal é decrescente também até um certo ponto, então quer dizer que a quantidade aumenta mais rápido que o custo. É isso? Não, repara, aqui a gente está falando... você está falando em relação ao R e o W ou a quantidade? Se o R e o W aumentam, o meu custo aumenta. Isso. Isso.
Mas para a curva de custo marginal e custo médio se decrescente, quer dizer que o Q aumenta mais rápido que o número que está em Não, cima? significa que, olha, quando eu estou aumentando o Q, o meu custo está aumentando. Tá? É a mesma coisa lá, olha. Lembra lá da... lembra lá do problema de minimização de despesa, né, no problema do consumidor, né? Se eu aumento a minha utilidade, eu estou aumentando o quê? Eu estou aumentando a minha curva de indiferença, né? Estou subindo lá no nível de coisa de diferença, Uhum. né? Então, a reta tangente lá também vai ter que se deslocar para chegar lá. Estou aumentando minha despesa, né? Aqui é a mesma coisa. Se eu estou aumentando a minha quantidade, eu estou subindo para uma isoquanta mais alta, né? Então, a minha isogasto, a minha isodespesa, vai ter que subir também para chegar lá. Então, a intuição aqui é essa. A gente está olhando aqui para a minha função custo. Tá? A função custo médio, a função custo marginal, né, o comportamento delas vai depender, né, da tecnologia que eu estou tendo, o quão rápido isso vai crescer ou decrescer, depende um pouco da tecnologia. Tá? Entendi. Entendi. Muito obrigada. Imagina. Tá bom? Então, assim, ela é homogênea de grau, essa função custo homogênea de grau 1, não decrescente em R, W e Q, e vai ser côncava em relação aos preços dos fatores. Tá? Isso aqui também eu não vou demonstrar, mas é bom você saber. Tá? Tudo bem, pessoal? Bom, eu vou parar hoje por aqui, tá? Na próxima aula a gente continua aqui falando um pouquinho mais sobre elasticidade de substituição entre os insumos, né, relacionando isso aqui com a função custo. Tá? Tudo bem? Deixa eu só falar um pouquinho sobre a prova. Aí eu vou até parar aqui a gravação da aula.